Muito bem-vindos a mais uma dica do MDR. Meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR, e essa dica de hoje é uma recapitulação do que a gente falou lá em janeiro sobre o ouro, tá? Eu dei o aviso, vou mostrar como é que esse negócio está se comportando e vou mostrar também que ainda dá para montar nesse bonde. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, por favor, já pare agora, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Dúvidas, comentários, sugestões são muito bem-vindos. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês o vídeo que eu falei sobre o ouro, algumas partes, e depois a gente vai mostrar o que aconteceu. Eu vou deixar aqui também o link deste vídeo num card, tanto agora quanto no final, para vocês, quem não assistiu o vídeo, assistir aquele vídeo original postado lá em janeiro, tá? Olha, turma, então, estou falando aqui deste vídeo aqui, que foi a dica de número 21, postada lá em janeiro deste ano, tá bom? Eu vou mostrar aqui rapidamente só o trecho onde a gente mostra a análise sobre o que estava acontecendo com o ouro, tá? O que me chama a atenção dessa configuração é esta flâmula aqui que ele está fazendo, ou seja, um afunilamento bem na região do topo anterior de 10 anos atrás. Então, este afunilamento é uma figura gráfica de continuação. Você teve uma perna de alta aqui, desde que ele consolidou aqui na região entre 1.000 e 1.200 dólares, ele fez uma perna de alta que foi aqui nos últimos anos, e depois da crise do Covid em 2020, ele meio que deu essa lateralizada e afunilada. Então, o que acontece? Esse tipo de configuração gráfica, numa tendência de alta, ela é uma configuração de continuação. Então, o mais provável aqui é nós termos um rompimento para cima desse gráfico. Principalmente por quê? Porque ele fez essa perna de alta, e aí veio aqui, fez uma correção, e agora ele está aqui prestes a romper este topo novamente, e ele está pegando um impulso para fazer esse rompimento. Então, quando ele fizer esse rompimento, nós podemos ter um movimento muito forte de alta aqui, tá bom? Então, tecnicamente, esse gráfico do ouro mensal me parece muito interessante. Está na hora de comprar agora? Não, pode esperar o rompimento, né? Então, turma, esse vídeo foi a dica 29 que eu postei lá em janeiro, perguntando, está na hora de comprar ouro? E aí eu explico o porquê que eu estava de olho nessa configuração e explicando qual era o momento. E agora nós vamos olhar o gráfico, e porque o rompimento aconteceu agora nas últimas semanas, tá? Olha, turma, aquele gráfico que eu mostrei era o gráfico mensal, né? Então, naquele gráfico lá, nós víamos aqui esta última perna de alta, e aqui, onde está marcada aqui esta linha, era o topo histórico anterior, na região dos 2.000 dólares. E nós tínhamos aqui, deixa eu apagar para ficar mais claro, nós tínhamos aqui esta flâmula, né, que é esse triângulo, que é uma figura de continuação. Então, depois de uma perna de alta, você tem esse afunilamento, e aí o que eu falei? Termina o vídeo lá, falando que a gente poderia comprar no rompimento. Então, o que eu fiz aqui? Quando ele fez o rompimento aqui deste pivô, aqui estão as minhas ordens de compra, eu fiz mais de uma, tá? E agora ele chegou aqui no topo, nos 2.070 dólares, aonde ele vai ter um novo desafio de rompimento. Então eu coloquei aqui metade da posição no bolso, fiz uma parcial, e agora a minha expectativa é que ele faça algum tipo de pullback para depois fazer mais um pivô de alta. Se ele fizer isso, eu vou reforçar novamente a minha posição. E aí, isso daqui é a forma como eu opero, ou seja, eu vou sempre tentando tirar, minimizar o risco que eu tenho no trade. Eu faço a entrada, assim que possível, eu faço a parcial de forma técnica, e aí depois, se o trade continua andando a meu favor, eu vou reforçando as posições, vou fazendo novas parciais e assim por diante. Agora, vocês devem estar perguntando por que eu estou mostrando isso daqui depois que já foi o rompimento, né? Já se passaram aí quase 2 meses daquela publicação, daquela dica. Mas o que acontece? Eu vou mostrar para vocês também o que eu falei sobre a possibilidade de comprar ouro no Brasil pelo código OZ de 10 gramas.
Então, o bom de você comprar esse ativo é que a cotação dele é em dólar, então se você compra no Brasil, além de você estar comprando o ativo ouro, você ainda está protegendo seu capital contra a desvalorização do real. Como a gente teve uma queda do dólar importante e ele foi lá no fundo dos R$ 5, a gente não sabe se vai cair mais ou não, mas é uma região boa para você fazer posições aí de internacionalização do seu capital. E uma forma de fazer isso é comprando ativos cotados em dólar, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês o trecho do vídeo onde eu explico como é que está a configuração do OZ no Brasil. Então, olha, para quem não sabe, esse ativo aqui ele pode ser negociado. Tem o OZ1, que é o ouro de 250 gramas, e o OZ2 é o ouro de 10 gramas. Você pode negociar esse ativo aqui na Bolsa Brasileira. A gente tem histórico aqui ó, desde 2004, 2005, e desde o início nós tivemos aqui uma alta, desde 2005, nós tivemos uma alta, pode ver que é diferente, ele não teve aquela correção que aconteceu desde 2011 até agora. Esse gráfico aqui é diferente, por quê? Por causa da cotação do real. E a gente tem aqui essa alta que, para vocês terem uma ideia, olha, ele saiu aqui em 2005 da sua cotação a R$ 32 e hoje ele está cotado a R$ 316. Isso significa o quê? 1000% de valorização no período. Então é 3 vezes mais do que ele valorizou lá nos Estados Unidos, comparado com o dólar. Por quê? Porque o real perde valor, muito mais do que o dólar. O dólar também perde valor, mas muito menos que o real. Então, uma maneira de você proteger o seu capital num ativo que é cotado em dólar, que é uma commodity, é você investir em ouro. E quando você vê esse gráfico aqui, você vê que ele é um ativo que tem uma tendência constante de alta. E agora, o que nós temos aqui nessa configuração? Nós temos aqui essa bandeira de alta. Então, o mesmo rompimento que provavelmente vai fazer lá nos Estados Unidos, ele deve acontecer aqui e termos mais uma oportunidade de compra de ouro, tá? Então isso daqui não é um call, isso daqui é uma análise técnica trazida para uma situação prática, onde você pode proteger o seu patrimônio com um investimento dolarizado e num ativo que historicamente só se valorizou. E agora, turma, nós vamos ver como é que está a configuração do OZ2 neste momento no gráfico semanal, para ver se está na hora ou não de ficar atento a ele. Então, olha aqui, nós temos aqui o gráfico semanal, onde ele tem esta perna de alta e aquela bandeira que eu tinha falado no gráfico mensal, ela se transformou aqui neste triângulo, nesse afunilamento. E agora, o que, que ele está fazendo aqui? Olha, neste momento, esta semana, ele está colocando a cabeça para fora aqui. Exatamente o ponto onde eu fiz a compra lá em dólar nos Estados Unidos. Então, o que eu queria falar para vocês? Isso daqui, reforçar mais uma vez, isso daqui não é um call, mas vocês têm que ficar atento a esse tipo de oportunidade. Por quê? Você já viu o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente teve uma valorização do real, então esse gráfico ainda não andou. Mas se o real der uma desvalorizada e o dólar subir, o que, que você acha que vai acontecer com esse gráfico? Ou seja, o ouro indo para cima mais o dólar indo para cima. Ele vai dar uma explosão. Então, essa era a dica que eu queria falar para vocês hoje, tá? Eu espero ter ajudado vocês e não deixe de ver o vídeo também de lá da dica 29. E aí, se vocês curtirem esse conteúdo, então antes de ir embora, por favor, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e clicar no sininho para receber a notificação. Dúvidas, críticas, sugestões são muito bem-vindas aqui embaixo, tá bom? Valeu, turma, um abraço.